Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a nossa aula, de verdade. Para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Kelly Lobo. Estou com esse projeto de aulas gratuitas até a UERJ. Então, temos uma aula por semana. Esse mês, que a gente vai ter só uma semana que não vai ter aula, que vai ser a última semana, se não me engano, é carnaval. Então, eu acho que não, eu acho, não tenho quase certeza que não vai ter feriado, né? Mas eu não vou dar aula essa semana. Mas, fora isso, vamos seguir até o ERJ juntos nesse projeto. Vou compartilhar com vocês o slide. Como eu tinha falado anteriormente, hoje vamos ver questões. Hoje vai ser só resolução de questão. Não é só geometria plana, vamos ver geometria plana e espacial. Foi porque eu esqueci de colocar o espacial no slide. E trouxe algumas questões, algumas só de geometria plana, outras só de geometria espacial. Só que assim, na geometria espacial, se você não souber a plana, você não consegue desenvolver. Perdão. Então, eu digo muito que elas andam juntas, uma complementa a outra, que é o caso das questões que vamos ver de geometria espacial. Antes de começar, eu acho que a galera que está lá no grupo, né? Acho que todo mundo que está aqui está lá no grupo. Não sei se vocês perceberam, eu estou vendendo um e-book com questões de matemática resolvidas da UERJ, está tudo organizado por assunto, tanto que minhas aulas eu monto todo baseado, me guiando por esse e-book, porque ele ajuda muito na hora de você estar estudando lá pela matéria e tal, e aí você só quer estudar, só quer resolver questões de um assunto, fica mais fácil de achar. Eu fiz esse e-book pensando nos alunos, mas eu vou ser sincera, eu fiz muito mais pensando em mim, porque está me ajudando demais. Vocês não têm noção como me ajuda na hora de preparar as aulas, porque já está tudo organizadinho por assunto. E aí facilita muito, sem falar que tem a resolução logo em seguida, né? Aí, se vocês tiverem interesse, o link está lá no grupo. No final da aula, eu mostro, eu sinalizo de novo, se vocês não encontrarem. E qualquer dúvida, podem me chamar, que eu vou estar disponível para vocês. Então, vamos começar a aula agora de fato. Essa questão aqui, vamos ver de triângulo, é óbvio que é de triângulo, geometria plana, e vamos começar, né? Em um triângulo equilátero de perímetro igual a 6 centímetros. Se um retângulo de modo que um de seus lados fique sobre um dos lados do triângulo, aí observa a figura, certo? A gente tem o que aqui? A gente tem um triângulo e ele fala aqui que é equilátero, ou seja, todos os seus lados são iguais. E o perímetro, o que é perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o triângulo ele tem 3 lados e o seu perímetro vale 6, podemos dividir 6 por 3 e vamos encontrar o valor do lado. Então, o lado desse triângulo vale 2, né? Já que é equilátero, são os 3 lados iguais. Percebam que ao resolver uma questão, você vai resolvendo já coletando as informações importantes, já se organizando para você não ler tudo e depois não se perder. Ai, meu Deus, é para fazer o quê? Eu não sei nada. A questão ela vai te dando informações importantes. Admitindo que o retângulo possui a maior área possível. Outra dica: quando você vê uma questão que tem assim, a maior área possível, maior valor possível, fiquem ligados que muito provável você vai ter uma equação de segundo grau lá na frente, vai ter uma função de segundo grau lá na frente. E talvez teremos que trabalhar com x do vértice e y do vértice.
dando já um spoiler do que a gente vai tratar hoje nessa questão. Por que que eu estou falando isso? Porque esse assunto, ele cai várias vezes dentro de geometria plana. Essa não foi a primeira questão que eu já vi cobrando desse jeito. A UERJ gosta muito de cobrar x do vértice. E quando vem, não sei se vocês já viram alguma questão da UERJ assim, mas quando vem questões da UERJ cobrando esse tipo de coisa, ela vem geralmente as frases assim, para alcançar a maior área possível. Teve uma questão que foi maior altura possível, maior distância possível. Teve uma que era maior distância, que era até de uma ponte, eu acho. Maior distância possível. Então, sempre vai ter o maior alguma coisa possível. E aí vocês já fiquem atentos, porque pode ser que você precise calcular através do x do vértice. E lá na frente vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou mostrar a vocês. Vocês já tinham noção disso quando fazem algumas questões? Não? Pois é. Não sabia? Pois agora você está sabendo. Pois é. Quando eu vou saber? Isso. Ó, sempre quando eu tiver essas frases assim, ó. Maior área possível. Maior alguma coisa, esse nome do meio pode mudar, o área. Mas sempre vai vir essa configuração aqui, o maior possível e alguma coisa. Pode ser área, pode ser lado, pode ser altura, pode ser qualquer coisa. Sempre que tiver isso, se atente que você, ao decorrer da resolução da questão, você pode se deparar com a equação de segundo grau, que observe, nós temos y e x ali. O único valor que temos é o do perímetro e os lados, né? 2, 2, 2. Muito provável que vai ter alguma tem incógnita, né? Temos incógnita. Então, muito provável que possa existir uma equação de segundo grau. Pode existir. Principalmente por se falar em área, porque área nós multiplicamos e acabamos tendo potências, né? Quando vai calcular a área. Então, vocês têm que observar tudo isso. Sobre a dica do x do vértice y no vértice é esse. Vai ser maior tananã possível. Você vai ver, mas já vou botar 99,9% de certeza que cai assim na UERJ. Maior tananã possível. Sempre. Quando for relacionado a x do vértice. Tanto que, ó, se vocês forem pegar questões de equação de função quadrática, você vai ver que a maioria é sobre esse assunto. Sobre esse tema de x do vértice na UERJ. Nada, Letícia. Vamos continuar. Então, já lemos tudo, né? Admitindo que o retângulo possui maior área possível, o retângulo determine em centímetros as medidas x e y. Pronto, ele quer saber o valor de x e y. Certo. A área do retângulo é base vezes altura, né? Certo. A área vai ser o quê, então? Y vezes x. Certo, só que isso aqui é informação muito vaga, muito, tipo, superficial, a gente não resolve nada aqui. Aí, o que é que a gente pode saber? O que é que podemos coletar mais de informação que possa nos ajudar com o que temos? O triângulo equilátero nos dá muitas informações. A primeira é que os três lados são iguais, não é o único. Sabemos também que os três ângulos medem 60 graus. Se vocês não sabiam, anotem. No triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. São iguais. Outra coisa que vocês podem analisar aqui, ó. Deixa eu apagar esse 2, 2 aqui. Tem várias coisas aqui. A altura. Se vocês não sabem, a altura do triângulo equilátero, ela vai ser essa fórmula aqui, ó. Lado vezes raiz de 3 dividido por 2. A altura vai ser essa fórmula. Mas, se vocês não conhecem essa fórmula, não gravaram, não precisa gravar. Vou explicar a vocês o caminho que vocês podem seguir para encontrar essa fórmula.
Para a gente encontrar a altura, a gente corta o triângulo no meio, né? Então, cortando no meio. E forma o quê? Um triângulo retângulo. Tá vendo? Forma um triângulo retângulo. Ao formar um triângulo retângulo, deixa eu fazer ele aqui. Eu vou ter aqui. Aqui vai ser quanto? 2. Aqui vai ser metade de 2, porque ele corta no meio, exato? Então aqui vai ser 1. E a altura é x. Nós temos agora o quê? E o ângulo temos também, que é 60. Temos o quê? Eu quero o cateto oposto do ângulo. O cateto oposto é seno, né? Seno, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos fazer seno de 60 é igual a cateto oposto, que vale x, sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. X vai ser igual a... Posso cortar aqui. X vai ser raiz de 3. Se eu não tivesse aqui os valores, aqui fosse L, e aqui L sobre 2. No lugar do 2 ia ficar L. Eu vou fazer aqui só para demonstrar a vocês, porque na verdade era para demonstrar, né? Acabei fazendo. O L ia passar para cá multiplicando, ficando x igual a raiz de 3 vezes L sobre 2. Tá vendo a mesma coisa que isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Aí a fórmula da altura do triângulo equilátero é essa, por causa disso, por causa desse caminho que a gente percorreu. Entenderam? Seria errado se calculasse usando a fórmula do triângulo equilátero? Não, não seria, não. A fórmula que você fala é essa que eu coloquei, a da altura? L vezes raiz de 3 sobre 2? Flávia, quando você... L ao quadrado. Ah, não, não seria, não. Não seria errado, não. Você pode calcular com a fórmula que você conhece, tranquilamente. Eu dei esse caminho porque... Como é que fala? Caso a pessoa não tenha gravado a fórmula. E aí, entender o que está acontecendo, entender o porquê que você está fazendo o que você faz, porquê que existem as fórmulas, entende? Aí eu acabei colocando o valor da altura já do triângulo. Vou colocar aqui. O triângulo ele tem a altura raiz de 3, a altura dele. Outra coisa, um conceito que vocês podem utilizar aqui nessa situação. Tá vendo que aqui eu tenho uma reta, né? Que ela é paralela a essa aqui de baixo, a base do triângulo. Isso significa que esse ângulo daqui vai ser igual ao de baixo. Lembram desse assunto? E esse vai ser igual. Lembram disso? Ponto médio? Não. Vou fazer aqui para vocês lembrarem. Quando se tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, aí o ângulo que tem aqui vai ser igual ao ângulo oposto e vai ser igual ao ângulo que está na mesma linha, na mesma direção. Lembraram?
É esse conceito. Então, vocês percebem que... Aí vocês param e falam assim, então é por isso que eu aprendi isso na escola, que eu tenho que saber das retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando é que eu ia usar isso? Aí, vocês vão usar assim, nesse sentido. Eu também não entendi, é para quê? Um dos problemas que eu acho da escola é esse, que não explica quando é que o aluno vai usar a parada. O conceito é esse. E aí, voltando, o que é que temos? Ah, temos então que a altura daqui, a altura o quê? Os lados aqui vão ser x e x, né? Já que o triângulo pequenininho, o de cima, ele também é equilátero. E a base dele é x, os lados também vão ser x, certo? E o que é que a gente tira da altura? A altura do pequeno vai ser a altura do grande menos o y. Menos o y, não é? Temos essa relação também. Então, eu sei que... Oh, é isso mesmo, tá certo. A altura vai ser raiz de 3 menos o y. E se aplicarmos a fórmula, que é L raiz de 3 sobre 2, a altura do menor vai ser x vezes raiz de 3 sobre 2. Concordam? E aí nós temos dois valores para a altura. Para a altura do pequeno, do triângulo menorzinho. A altura do triângulo menorzinho vai ser x raiz de 3 sobre 2 ou raiz de 3 menos y. Explicar de novo. Certo. Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma relação, a parte da altura. Percebemos o que aqui? Que o triângulo pequeno, ele também é um triângulo equilátero. Independente se é triângulo equilátero ou não, nós sabemos que a altura dele vai ser a altura do grande menos o y, que é a altura do retângulo. Então, temos raiz de 3 menos y. E sabemos também que, como o triângulo pequeno ele é um triângulo equilátero, podemos expressar a altura dele desse jeito aqui, ó, com essa fórmula. L vezes raiz de 3 sobre 2. No lugar do L, a gente coloca o x. Entenderam? Se acharam? Ótimo. Porque estamos fazendo essas relações que, assim, inicialmente parece que estamos fazendo relações aleatórias, né? Tipo assim, do nada. Mas não. Estamos fazendo essas relações, primeiro, para entendermos sobre o que estamos trabalhando, extrair o máximo de informação possível da situação, e para depois tentar encontrar o valor de y e de x, certo? Percebam que eu tenho o valor da altura, eu vou botar até um número diferente, eu vou botar aqui, ó. Hzão, que é a altura do maior, e Hzinho, a altura do menor, vai ser H pequeno, tá vendo? Hzinho. Eu tenho dois valores. Esse valor, raiz de 3 menos y, e x vezes raiz de 3 sobre 2.
ambos representam a altura do triângulo menor. Então, eu posso igualá-los. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Na parte da resolução que eu raramente uso. Então, vai ficar raiz de 3 menos y igual a x raiz de 3 sobre 2. Tranquilo aqui o que foi que eu fiz? Entenderam? Ótimo. Perfeito. E aí, como queremos encontrar o valor de x e y, eu vou isolar o y primeiro, porque está mais fácil de isolar. Basta eu fazer o quê? Eu passo ele para lá, para ele já mudar o sinal. Vai ficar y igual a raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Entenderam? Achei y, mais ou menos, né? Y, ele vai ser a altura do retângulo, não é? Lembra que está aqui? A altura do retângulo. E eu tinha calculado aqui, ó, a área, y vezes x. Vamos substituir agora no lugar do y, colocar esse valor aqui, ó. Porque agora vamos ter apenas uma incógnita, que é o x, né? Quer dizer, mais ou menos. Vai ficar a área igual a x, que é a base, vezes raiz de 3 menos x raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é para calcular a área, tá? Do retângulo. Tranquilo? Vocês estão percebendo aí que eu estou caminhando para uma equação de segundo grau, né? Pois é. Então, vamos calcular a área, né? Ficando, a gente faz distributiva, a área vai ser x vezes raiz de 3, x raiz de 3, menos x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Vou organizar aqui, vai ficar menos x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais x raiz de 3. Agora, vamos entrar na parte. Boa noite, Isadora. Tranquilo. De boa. Pronto. Entramos em uma equação de segundo grau. É nessa hora que o aluno fica perdido e não sabe o que fazer. Normal. Vamos voltar na questão aqui rapidinho. Ele quer saber o valor de x e y, né? Nós sabemos que para achar o valor de x em uma equação de segundo grau, basta calcularmos Bhaskara, né? Sim. Só que aí que está o pulo do gato do x do vértice que eu falei lá no início. Observe. Admitindo que o retângulo possui a maior área possível, lembra que falei? Falou maior área possível, vocês não vão fazer Bhaskara. Vou desenhar aqui o plano para vocês entenderem. Observem. Essa aqui é uma função negativa, porque o a está negativo, certo? Na verdade, o x deveria estar aqui, né? O x ao quadrado, mas enfim. Vou fazer aqui. Se ele está negativo, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, assim. Neste caso, o que temos? Nós temos que aqui é a área. A área vai ser igual a, né? Tananana. Ou seja, para cada valor de x, a área vai atingir um valor. Por exemplo, se o valor de x for 1, valor 1, a área vai estar aqui nesse ponto mais ou menos. E aí vamos dizer que ela vai valer 7. Um exemplo, 7. Se o valor de x for 2, a área já vai ter um valor diferente. Só que assim, como é uma parábola,
Eu vou começar com o valor, se dizer zero, e aí a cada valor que vai aumentando, a área aumenta junto. Só que vai chegar em um valor máximo possível, em que a área vai conseguir atingir o seu valor máximo. Isso é chamado de x do vértice. X do vértice é o x, é o ponto máximo da parábola. No caso, neste caso aqui seria, deixa eu pintar de azul, seria mais ou menos aqui, né, onde está o pico da parábola. E aí chamamos de x e y do vértice, que é o ponto máximo. Aí o x ele vai caminhando para a direita e a parábola e o valor da área vai diminuindo. Entendem? Porque estamos falando de uma parábola, ela vai caindo o valor depois. E se formos calcular Bhaskara para achar o x, encontraríamos esses valores, né? E o y seria zero, que no caso a área seria zero, que não tem lógica para a situação. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Entenderam? Vocês percebem que matemática não é só vocês fazerem os cálculos, entenderem as regras, vocês também têm que ter um olhar analítico, né, da situação, entender o que faz sentido para aquele momento e o que não faz, para não encontrar valores absurdos, né? E aí, pronto, a partir disso, sabemos que vamos calcular o x do vértice. E aí, a fórmula do x do... Isso aqui, gente, é sério. Vocês têm que levar para o coração de vocês. Vocês não podem esquecer. X do vértice vai ser menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vocês não podem esquecer isso de jeito nenhum, porque a UERJ cobra. Vai cobrar, se não, ele vai cobrar essa é uma certeza minha, que a UERJ vai cobrar x do vértice. Se não for em função quadrática, vai cobrar em geometria. É certo. Raro vai ser se não cobrar, difícil vai ser se não cobrar. Então, como a gente vai encontrar o valor do x, vamos substituir. O x do vértice vai ser menos b, que é b. B vai ser raiz de 3. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2, que é a. Estão vendo? A. Aqui corta, corta, vai ficar menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3, que vai dar 1 positivo. Pronto, achamos o valor de x vai ser 1. Agora, para achar o valor do y é fácil. Basta pegarmos isso aqui, ó, esse valor que temos e substituir, colocar 1. Então, y vai ser raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Y igual a raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 é como se fosse meio. Aí é como se fosse 1 menos 0,5, como se fosse meio, né? Então, teremos y igual a raiz de 3 sobre 2. Representando isso numericamente, seria isso, 1 menos... Ou 1 menos 1 sobre 2. Tem que dar 1 sobre 2. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? A diferença da utilização do x do vértice e y do vértice. Não, porque. Peraí, primeiro eu vou responder Ruth.
Olha, dava para você responder, você usar qualquer um, ou X ou Y. Por quê? Porque temos a equação. Só que assim, venhamos e convenhamos. A fórmula do X é mais fácil, certo? Então, por isso que pegamos a fórmula do X. Mas se você pegasse a do Y primeiro, daria para responder igual, entendeu? Só que ia ficar mais difícil. Nesse caso, você escolhe o que for mais fácil. Mas vão ter questões que você vai ter que ser um ou outro. Mas quando for isso, ela vai explicar, vai falar, tipo assim, o valor para que X seja o maior possível. Isso. Tem questões que falam qual é o valor em que o Y vai ser maior. Ele especifica que é para você usar o Y ou o X. Nesse caso, você poderia usar qualquer um dos dois, porque a questão queria os dois. Só que eu acho não, tenho certeza que vai ser muito mais fácil usar o X primeiro. Agora, Samara, essa questão daria para fazer por semelhança de triângulos? Não, Samara, porque ele pede a altura ou a área máxima. Aqui, ó. A maior área possível. Quer saber as medidas de x e y para que o retângulo tenha a maior área possível. Aí eu tinha, não sei se você estava aqui na hora que eu falei, sempre que houver, que você vê maior área possível, maior lado, maior tananana possível, muito provável você use x do vértice e y do vértice. Entendeu? Isso. Vou passar para a próxima questão, tá bom? Gente, eu mudei a aula que era sexta-feira para dia de quarta, porque eu achei que aqui na rua ia estar um silêncio, né? Ia estar tipo assim, de boa, porque sei, é quarta. Tá pior que sexta. Eu acho que vocês não dão para ouvir, mas aqui tá uma zoadeira. Mas graças a Deus, né? Pois é, imagine. É isso mesmo, né? O povo não tem limites, não tem data. Vamos para a segunda questão. Essa questão aqui, ela também não é difícil, ela só é chatinha. Mas vamos lá. Considere os quadrados ACFG, que é esse aqui, cujas áreas medem respectivamente S1 e S2, A e AB, HI. Então, aqui mede S1 e aqui S2, as áreas, né? O triângulo retângulo ABC, então aqui tem um triângulo retângulo. O trapézio retângulo BCDE, construído sobre a hipotenusa BC, que contém um ponto X, certo? Sabendo que CD é igual a CX, então CD é igual a CX, e BE é igual a BX. BE é igual a BX, certo? A área do trapézio BCDE é igual a, certo? Tem várias formas de resolver isso aqui. A forma que eu acho que vai ser mais rápido e fácil é se transformarmos esse trapézio em um quadrado. Que no caso vamos completar com outro trapézio igual. Ou seja, aqui também vai ser o mesmo valor que BE, aqui vai ser o mesmo valor de CD. E esse valor aqui, esse lado aqui vai ser igual ao de cá. Pronto, temos agora um quadrado. E ele quer saber a área do trapézio, que é só essa área aqui. Vamos chamar de A, certo? A. Como temos dois trapézios, aqui vai ser A também, ou seja, esse quadrado, a área dele é A, ou 2A. Fica mais fácil.
2A. Obrigada, Isadora. Agora que eu tô vendo. É, que bom, né, que tem. Enfim, voltando. O quadrado vale 2A, esse quadrado que eu criei. E aí ele quer saber a área do trapézio. Para sabermos a área do trapézio, temos que saber os lados, né? Como é a área do trapézio mesmo? A área do trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Acho que é assim. Aí seria essa aqui, tananã, mais esse lado, e a altura que é isso aqui. Certo, de qualquer forma a gente precisa dos lados. Só que tem uma forma mais rápida de fazer isso aqui. Como temos um triângulo retângulo aqui, nós sabemos que o cateto, vamos numerar aqui, que vai ser A, aqui vai ser B, aliás, A tem que ser hipotenusa, para ficar mais bonitinho. Pintar de uma cor diferente. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser C. O que sabemos das relações de Pitágoras? Não sei se vocês lembram. Quando vocês aprendem quando Pitágoras criou a fórmula que a gente chama de Pitágoras, que é essa fórmula bonitinha aqui, vocês também não podem ir para a prova sem saber. Ele criou a partir dos quadrados. O que ele está querendo dizer? Ele fala que a soma dos quadrados dos catetos. Então, quando fala quadrados, vocês podem imaginar assim quadrados reais. Quando fala a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, é o quadrado mesmo, literalmente o quadrado. Então, aqui tem um quadrado do cateto, outro quadrado do cateto e o quadrado da hipotenusa. Vocês já tinham pensado nisso? Ou só repetiam o que o povo falava? Agora tudo faz sentido. Gente, diga se vocês não ficam se achando os inteligentões quando entendem essas coisas assim. Os próprios matemáticos. Aí, voltando para vocês entenderem, então, o que, que eu estou dizendo. Se aqui b ao quadrado, b é o lado do quadrado, né? B ao quadrado vai ser o quê? A área do quadrado. Que a área do quadrado não é L ao quadrado? Ou seja, B ao quadrado vai ser S1. Vai ser S1. E C ao quadrado vai ser S2. O A ao quadrado vai ser a área desse quadrado aqui da hipotenusa, que é 2A. Então, vamos substituir tudo bonitinho. 2A igual a S1, S1 mais S2. Ele quer saber a área do trapézio. A área do trapézio é A. Então, eu passo 2 para cá. Ó. A vai ser igual a S1 mais S2, dividido por 2. Letra A. Essa questão foi rápida. Entenderam? Questão fácil, né, gente? Vocês já tinham respondido essa questão? Aqui nesse caso, você não ia conseguir resolver pela fórmula do trapézio. Por quê?
Uma que dá muito trabalho, né? E outra que a questão ela meio que te induz a você resolver desse jeito. Principalmente porque ele dá meio que o S1 e o S2 como área. É, porque essa questão da UERJ, né? E ela, essa questão, ela tá cobrando você saber esse conceito de Pitágoras, resumidamente. A mesma questão? Pois é. Toda vez que eu olho, eu fico nervosa. Mas o segredo é você entender o que está acontecendo, por que que está fazendo daquele jeito, por que que a gente fez isso. Porque a matemática, gente, existem inúmeras formas de você chegar ao mesmo resultado. Não existe só um caminho, existem infinitos caminhos. A gente tenta passar para os alunos o mais fácil, porque vocês têm que aprender várias coisas, né? Não é só matemática que vocês têm que aprender. Então, deixa os caminhos para os matemáticos. E toda vez que eu olho, eu fico nervosa. Foi ótimo. Mas você conseguiu entender, Isadora? O conceito aprofundado desse assunto, dessa questão? Ah, que delícia. Então, vamos para a próxima questão, que agora vamos entrar em geometria espacial. Ah, que bom. É, quando você se deparar com algo assim, que tiver um triângulo, um retângulo no meio e quadrados, você já malda, que é Pitágoras. Pitágoras essa é a essência de Pitágoras, quando ele estava estudando sobre um triângulo retângulo. Vamos lá para a próxima. Um recipiente, não sei se vocês lembram dessa questão, porque essa questão foi do ano passado. Então, acredito que vocês devem estar mais fresquinha na mente. Um recipiente com a forma de uma pirâmide de base quadrada. Aí já vamos lendo e riscando a parada. Base quadrada. Maravilhoso. Foi completamente preenchido com líquido. Sua aresta de base mede 4 centímetros, ou seja, a base 4 aqui já. E o mais legal é que ela nos deu detalhado já, desenhado. E a altura 9. Em seguida, todo esse líquido foi transferido para outro recipiente, tendo sua base um triângulo retângulo, informação importante, isósceles. O que é um triângulo isósceles? Quem lembra? Dois lados iguais. Isso, informação importante. Cujos catetos medem 4 centímetros. Agora, se ele não quisesse falar que era isósceles, ele podia falar assim, cujos catetos medem 4 centímetros. Já dá para entender que tanto o cateto oposto quanto adjacente seria 4 centímetros. Mas ele deixou bem claro. Então, eu vou desenhar aqui, a gente tem um triângulo retângulo, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Observe as imagens. Considere que a espessura dos recipientes são desprezíveis e que as bases estão em planos horizontais, sendo as alturas definidas em relação às bases. Ele quer saber o valor de H, em que o líquido atingirá no segundo recipiente. Então, o que a gente tem que saber? A pirâmide está lá, cheia, né? Ela está cheia até a boca. Vamos pegar o líquido que está na pirâmide e passar para o prisma. Ou seja, o volume que vai ser ocupado pelo líquido no prisma vai ser igual ao volume que está na pirâmide. Então, a gente já tem uma premissa, que é o quê? O volume da pirâmide vai ser igual ao volume do prisma, do líquido, né? Não exatamente do prisma, mas porque ele quer saber o H. Então, vamos calcular o volume da pirâmide primeiro. Então, essa questão, o que é que ela está pedindo? Percebe que essa questão ela pede alguns conceitos de geometria plana,
que é como triângulo retângulo, coisas bobas, né? Isósceles, base quadrada, então vamos ter que saber calcular a área da base e o volume, né? Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base, vezes a altura, e o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Gente, não vão para a prova também sem saber volume da pirâmide. Do prisma é mais fácil de lembrar, tá? Porque pirâmide cai. E aí, sim. Aí vamos calcular o da pirâmide, que já temos todas as informações. O volume da pirâmide vai ser 1/3 vezes a área da base, que é 4 ao quadrado, porque a base é um quadrado, então a área é L ao quadrado, vezes 9. Isso tudo vai dar, deixa eu ver aqui, 48 centímetros cúbicos. Pronto. Então, o líquido ele vai ocupar o volume de 48 centímetros cúbicos aqui no prisma. E aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso aqui, essa relação. 48 vai ser igual à área da base. A área da base do prisma é um triângulo. Então, vamos calcular a fórmula do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2 vezes altura. Deixa eu substituir 48 vezes 4 vezes 4, ou igual. Dividido por 2 vezes H. Aqui eu posso simplificar, dando 2. H vai ser igual a 48 dividido por 8. H vai ser igual a 6 centímetros. Entenderam? Essa questão tava fácil, não estava? Digo ainda, não estava fácil? A raridade é alguém falar que gosta desse assunto. Mas é quando você começa a entender geometria, você começa a achar maravilhoso, lindo. Eu mesmo acho muito um assunto fora de sério, foda. Vou passar para a próxima questão, eu acho que já é a última. O espaço que eu nunca uso, essa é a última, eu acho. Tá vendo pirâmide de novo? Como a Wedge gosta de pirâmide? Olha, essa questão, adiantando, vamos trabalhar com proporção. Então, eu tinha falado em algumas aulas anteriores, sempre quando que eu dou aula, eu falo isso, que esse é um assunto, proporção é um assunto que vocês devem saber, porque cai a rodo. Aqui é um exemplo que vai cair, vocês vão ver. E também semelhança, vocês vão entender. Proporção cai dentro de semelhança, né? É um complementando o outro. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Observe na imagem uma pirâmide de base quadrada, seccionada por dois planos paralelos. Certo. A base, um contendo o ponto A e o outro contendo o ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em 3 partes iguais. Então, ele está falando que vai dividir em 3 partes iguais, né? E aí, ele nos dá as seguintes medidas. A altura vai ser 9 centímetros.
da pirâmide total, a aresta de base vai ser 6. O volume total, 108 centímetros cúbicos. O volume da região compreendida entre os planos paralelos, ele quer saber o volume dessa região aqui. Certo. Olha, essa questão tem várias formas de ser resolvidas. Como é que vou poder resolver essa? Primeiramente, eu sei que ele vai ser dividido em 3 partes iguais. Ou seja, eu tenho aqui uma pirâmide de 9 centímetros. Se eu partir daqui até o topo, vou ter aqui, ó, 3, 3 e 3. É isso que ele está dizendo, né? Que ele está dizendo, eu vou botar do outro lado para poder ficar mais claro. Deixar bem organizadinho. Se parte em 3 partes iguais, 9 dividido por 3 é 3. Então, vai ficar 3, 3, 3. 3. Pronto. E aí, como é que vamos fazer? Vamos observar que temos 3 pirâmides também. A grande, a média, que a média vai ser o quê? 9 menos 3, que é 6. E a pequena, que ela vem daqui até o topo, que vai ser 3, a altura. A partir disso, vamos fazer o seguinte. Eu preciso encontrar o volume da altura, o volume da pirâmide média, que é esse tamanho aqui, essa parte aqui toda, e subtrair pelo volume da pirâmide pequena, que é essa parte de cima, porque eu quero só o meio. Então, o que que eu quero? Eu quero volume da média menos o volume da pequena. Entenderam? Acompanharam essa parte? Até que ok, né? Pronto. E como é que eu vou encontrar o volume da média e da pequena? Aí é aí que entra a proporção. Flávia não entendeu? Ó, ele fala que a pirâmide, que é a de 9 centímetros, a grandona, ela, ela foi cortada por 2 planos, que é esse aqui, o A e o B. E ao cortá-los, nós temos que ele foi dividido em 3 partes iguais. Então, se ela tem 9 centímetros e foi dividido por 3, vão ter 3 partes de 3 centímetros. Eu coloquei aqui, ó, 3, 3, 3. A questão está pedindo o volume dessa parte que está azul. Essa parte azul. E com as informações que nós temos, não dá para calcular assim, né? Precisamos de mais informações. A única informação que temos são essas que estão pontuadas, e uma delas é o volume total. A partir do volume total, conseguimos calcular as outras informações, que é, a partir do volume total, eu consigo calcular o volume de qualquer pirâmide que eu retire dessa grande. Porque, vamos voltar aqui para triângulos semelhantes. Nos triângulos semelhantes, não sei se vocês dominam essa parte, se eu tenho um triângulo e aí eu tenho outro aqui, menorzinho, dentro dele. A gente falou um pouquinho disso lá em cima. Eu posso dizer que esse triângulo pequeno, ele é semelhante ao grande. E ele vai ser proporcional. Se a área do grande for 20, eu posso encontrar o valor da área do pequeno a partir da área do grande, fazendo, fazendo uma relação proporcional. Vai ser isso que a gente vai fazer também com o volume. Conseguiu entender onde eu estou querendo chegar? Aí, por exemplo, deixa eu exemplificar mais. Eu tenho aqui o triângulo pequeno e o grande.
Se o lado do grande for 4 e o lado do pequeno for 2, eu tenho uma proporção de 2. O que significa? O triângulo pequeno ele vai ser 2 vezes menor que o triângulo maior. Então, a área do maior vai ser 4 ao quadrado, do pequeno vai ser 2 ao quadrado, né? Aí tem sempre uma relação. Vocês vão entender melhor quando eu fizer aqui do volume, que, que dá para se aplicar também em área. Então, assim, a mesma coisa vamos fazer com as pirâmides. Eu tenho uma pirâmide, eu posso tirar quantas partes for dela e fazer essa relação. Então, a partir dessa informação e do valor da altura, né, que é importante, eu consigo encontrar o volume dessa pirâmide média, que ela vem daqui até o topo, e da pequena, que ela vem daqui até o topo. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Vou fazer a seguinte relação. Eu sei que vou fazer a altura da pequena, que é 3, dividido pela altura da grande, é igual ao cubo, porque eu estou falando de volume. Se fosse área, seria 3 sobre 9 ao quadrado, que vai ser igual a área da pequena sobre a área da grande. Aqui, no caso, a área da pequena, o volume da pequena sobre o volume da grande, que é 108. Entenderam a relação que eu fiz sobre o triângulo? E a gente faria a mesma situação se fosse um triângulo para encontrar a área. Tem questões assim também. Se fosse para encontrar só o lado, não precisava levar ao cubo nem ao quadrado. Mas se for área ou volume, vocês têm que se atentar a isso. Aí aqui vai dar 27 e aqui o 9 é 729. Fazendo cruz credo vai dar volume da pequena igual a 108 vezes 27 dividido por 729. Isso aqui vai dar 4. A área da pequena é 4 centímetros cúbicos. Conseguiram entender essa parte? Flávia, Isadora, Letícia. Falando os nomes que eu tô vendo aqui no chat. Ruth, Pamela. Ótimo. Isso, Isadora. Tá ao cubo porque é volume. Se fosse área, a gente levava ao quadrado. E aí eu preciso. Já encontrei o VP, tá vendo? Agora falta encontrar o VM, que é o volume do médio. Eu vou fazer em relação ao menor. Não, não que não possa fazer em relação ao maior, tá? Pode fazer em relação ao maior. Eu vou fazer em relação ao menor porque o número é menor, fica mais fácil para calcular, tá? Então, vai ficar 3 sobre 6 igual a 4 sobre o VM, que eu quero saber. Então, vai ficar multiplicando cruzado, VM é igual a 24 sobre 3. É 24 sobre 3? Não. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Ah, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa? É levar ao cubo.
Agora sim, tô sentindo. Aí 3 ao cubo, 27. 6 ao cubo, 216. O VM vai ser 32. Pronto, eu já tenho VM, já tenho VP. Ficando 32 menos 4. 32 menos 4, 28 centímetros cúbicos. Essa região aqui, ó. Conseguiram entender? Compreenderam? Isso. Que bom que vocês entenderam. Isso é importante vocês saberem, tá? Tanto para a área quanto para o lado, que é questão de semelhança, que a UERJ cobra muito. Inclusive, no e-book tem essa relação dos assuntos que são mais cobrados. A UERJ cobra muito semelhança, e acho que é só. Acho que é isso que vocês têm que saber. Ó, para você calcular a fórmula do volume, você teria que calcular a área da base maior, a área da base menor, que é a de cima, e a altura. Tentei fazer semelhança de triângulo para descobrir as bases. A base ela é quadrada. Porque aí, essa parte da área que a gente achou o volume, ele é o tronco da pirâmide. É o tronco da pirâmide. Eu acho que a UERJ, eu não lembro de ter visto muitas questões sobre o tronco da pirâmide. Acho que na UERJ não, eu já vi no Enem. E para você calcular o volume do tronco da pirâmide, você tem que saber a área da base menor, que é essa parte de cima, daqui, deixa eu apagar. A base menor, que é essa parte, e a área da base maior. E aí, nesse caso, não teria como, porque ele não dá uma informação que a gente consiga calcular a área da base menor. Nem da base maior, né? Você teria que saber. Pelas informações, você conseguiria só calcular. Aliás, dava para você calcular. Você, mas teria que ir por proporção também. Você poderia fazer por proporção diária para calcular. Entendeu? Isso, como é que seria? Mas seria quase a mesma ideia. Seria quase a mesma ideia, porque você tem a base da maior, que é 6 que é 6 do lado. Então, a área seria 36, né? E aí você faria a mesma coisa que eu fiz. Só que aí, em vez de ter volume, seria área. Que eu não aconselho, porque seria um trabalho muito grande. Mas você ia conseguir achar. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Nada, Ruth.
Ah, que massa. Que bom, então. Então, por hoje é só, gente. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima sexta, até a próxima quarta. Tchau.